Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Queridos irmãos, Tiago está na fase de conclusão da sua carta. E depois, nos primeiros 6 versos deste capítulo 5, falar sobre a corrupção, a exploração, a iniquidade, o fato de vivermos numa sociedade caída, degenerada, desigual, injusta, cruel. Pelo fato de vivermos num mundo assim, nós teremos tribulações, como Jesus mesmo nos avisou. Por isso, Tiago nos dá algumas ordens, ele nos dá algumas orientações, e os verbos estão no modo imperativo, porque são exortações, são ordens de Deus para nós. Normalmente elas também encontram-se no tempo presente, e eu sempre tenho explicado que o presente da língua grega equivale ao gerúndio da nossa língua, dando a ideia de continuidade daquilo que não pode deixar de ser feito. Então, Tiago nos exorta dizendo, em primeiro lugar, sede pacientes até a vinda do Senhor. Não tem jeito. Neste mundo, nós enfrentaremos dissabores, decepções. No entanto, nós precisamos ser pacientes. Macrotomia é uma palavra que significa, via de regra, a tolerância, a longanimidade, o amor que devemos demonstrar para com pessoas difíceis. Você conhece alguém difícil de lidar, de conviver? Você precisa de macrotomia, de paciência. O pomone é perseverança, é encarar e enfrentar situações e circunstâncias difíceis. E nesse mundo, nós precisamos desta paciência e desta perseverança para não desistir, porque conviveremos com pessoas difíceis, algumas intragáveis, e nós precisaremos de paciência. Enfrentaremos dissabores, lutas que talvez se estenderão até o fim da nossa vida, e nós teremos que ter forças de Deus para ir até o fim sem desistir. Portanto, sede pacientes. Segundo mandamento, fortalecei o coração, o homem interior. O coração representa a totalidade do nosso ser interior. Precisamos de força interior. Por isso Paulo declarou: posso todas as coisas, e não algumas delas, naquele que me fortalece. Quando ele nos fortalece, e fortalecidos com a força do seu poder, então o nosso emocional, ele fica fortalecido e não abatido, e nós enfrentamos os desafios da vida. Então fortalecei o coração. Não vos queixeis, em terceiro lugar, é o terceiro mandamento, talvez e provavelmente como consequência da pressão de uma sociedade caída e degenerada, sejamos tentados a murmurar, a criticar e a nos queixar uns dos outros, a exigir demais uns dos outros, e aqui nós somos exortados a não fazer isso. Em quarto lugar, somos ordenados para que tomemos os profetas, que são exemplo de paciência e perseverança no sofrimento. Não adianta eles serem exemplo de paciência e perseverança se nós não tomarmos esse exemplo para nós. Como disse anteriormente, não adianta um pai dizer para o filho mais novo: seu irmão mais velho é um exemplo de dedicação aos estudos e de vitória, se o irmão mais novo não quiser tomar aquele exemplo e se espelhar naquele exemplo. Os profetas sofreram. Leiam os livros proféticos e os irmãos verão o quanto
eles sofreram. Eles são exemplo de paciência e perseverança no sofrimento. Então, em quinto lugar, não jureis. Pessoas que não têm caráter, não têm integridade, quando querem muitas vezes fazer com que aquilo que dizem se torne crível para os outros, então recorrem aos juramentos para dar peso e consistência à sua palavra. E quem tem boa reputação, quem na convivência demonstra integridade, basta o sim, basta o não, não jureis. Em quinto lugar, ore. Alguém está aflito, sofrendo, ore. Esse é o mandamento, ore e não pare de orar. Você está sofrendo, é consequência de um filho que está dando desgosto, de pais que estão lhe dando desgosto, é um cônjuge que o faz sofrer, é o desemprego, é um vizinho, é uma situação de trabalho, você está sofrendo. Qual é a orientação bíblica? Ore e não pare de orar. Ore sem cessar. Alguém está alegre, contente, feliz da vida, está tudo indo bem, de vento em polpa, cante louvores. Não se esqueça de Deus. Muitos na bênção, na época das vacas gordas, se esquecem de Deus, são ingratos, não se lembram das bênçãos do Altíssimo. Recomendo Deuteronômio 8, o Senhor dizendo ao seu povo: vocês entrarão na terra prometida, na terra que mana leite e mel, serão ricamente abençoados. Não se esqueçam que foi o Senhor quem abençoou. Mas o coração humano é tão pecaminoso que na bênção, na fartura, na vitória, se ensoberbece e abandona Deus. E a história de Israel é um exemplo clássico de que nos melhores momentos da nação, ela deu as costas para Deus. Então, na dor e no sofrimento, se voltam para Deus, suplicando socorro divino. Não sejamos assim. Está alguém alegre? Cante louvores, louve, adore, busque, derrame-se diante de Deus em adoração. Alguém entre vós está doente? É o 8º mandamento. Chame os presbíteros, vimos de manhã, são os pastores da igreja. Para quê? Para que eles te orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a promessa é: a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Queridos irmãos, Tiago está linkando, vinculando enfermidades a pecados. Nem toda enfermidade é um castigo de Deus por causa de pecado. Mas a verdade encontrada nas Escrituras Sagradas é que Deus não deixa o pecado impune. E que por muitas vezes Deus castigou, puniu a nação ou uma pessoa como consequência do seu pecado. Por isso, todo crente sincero, que se permite orientar pelas Escrituras Sagradas, quando fica doente, ele deveria perguntar a Deus: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, porque não há nada mais enganoso do que o coração humano. E Hebreus diz que há um engano do pecado e há um endurecimento por conta do pecado. E se você se deixar enganar pelas mentiras do seu coração enganoso, e o seu coração se endurecer, você pode não admitir que pecou contra Deus e o próximo, e que aquela enfermidade é sim um juízo de Deus.
A Bíblia não corrobora a tese de que toda enfermidade é um castigo de Deus, mas ela não exclui esta possibilidade. Por exemplo, vamos ver lá no livro de Deuteronômio, em Deuteronômio, capítulo 28, quando o Senhor Deus fala das maldições que Ele fará recair sobre o seu povo em virtude da desobediência para com Deus na quebra da aliança. Olha o que Deus promete, Deuteronômio, a partir do verso 15. Se, porém, não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não cumprindo todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, todas estas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Maldito serás na cidade e no campo, malditos serão o teu cesto e a tua vasilha de amassar. E eu vou pular aqui para o versículo 25. O Senhor fará que sejas derrotado diante dos teus inimigos. Verso 26, os teus cadáveres servirão de pasto para todas as aves do céu. 27, o Senhor te ferirá com as feridas purulentas do Egito, com tumores, com sarna e com coceira, de que não poderás curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com confusão da mente. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa na escuridão, e não prosperarás no que fizeres. Serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Tu te casarás com uma mulher, mas outro homem dormirá com ela. Construirás uma casa, mas não morarás nela. E se os irmãos prosseguirem lendo Deuteronômio, verão que enfermidades são prometidas por Deus se eles romperem a aliança, se eles quebrarem a aliança. Lemos que Miriam se insurgiu contra Moisés e Deus a puniu com lepra. Vemos, por exemplo, que Uzias também, no auge do seu poder e de sua prosperidade, ele se julgou e se achou, entrou indevidamente no templo e ele foi acometido por lepra até o fim de sua vida. Afastado do palácio, afastado do reino e do trono, ele foi acometido de lepra. Gease, que era servo de Eliseu, que foi atrás do homem a quem Deus curou, para receber ali alguma coisa que Eliseu não quis receber, ele ficou amaldiçoado e ele ficou leproso. Naamã foi curado da sua lepra, e ele, por ganância e avareza, contrariando a orientação de Eliseu, ele fica leproso até o fim de sua vida, como castigo divino para o seu pecado. Lemos que, por exemplo, Herodes foi comido por vermes, porque foi glorificado como uma divindade, acatou aquele tributo e não deu glória a Deus. Elimas, o mágico, Elimas também ficou cego. Lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo está falando aos coríntios e ele diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos já morreram. Paulo diz que a razão e a explicação para tantas enfermidades no meio daquele povo e algumas mortes foi o fato de que não discerniram o corpo do Senhor e participaram profanando a ceia do Senhor. Nós lemos no capítulo 5 do Evangelho de João que Jesus Cristo curou um homem que há 38 anos sofria,
que estava no meio de centenas de enfermos, o único contemplado pela misericórdia do Senhor que o curou. Este homem não agradece Jesus, este homem não procura Jesus, esse homem encontra Jesus, e Jesus o encontrou no templo, e lhe disse: olha, presta atenção, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O Senhor deixou claro que aquela enfermidade que acometera e fizera aquele homem sofrer era pecado, e que ele não deveria pecar mais. Quando ele diz não peques mais, ele não está dizendo você se tornará agora santo, pleno e perfeitamente, nunca mais você desobedecerá a Deus. Com certeza ele está se referindo a um pecado que ele havia cometido, e a consequência fora aquela enfermidade. Não peques mais. Para quê? Para que não te aconteça coisa pior do que já lhe havia acontecido. Portanto, a Bíblia deixa claro que Deus pode, não significa que sempre é, mas Deus pode me punir e te punir. Uma enfermidade pode sim ser um justo juízo de Deus por conta das nossas transgressões. No entanto, quando perguntaram a Jesus sobre um homem cego de nascença, se ele ou seus pais haviam pecado, ele diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Nesta colocação, Jesus está deixando claro que aquela enfermidade não era consequência nem do pecado dele, nem do pecado de seus pais. Lemos que Jó também ficou doente, muito doente, mas não foi um castigo de Deus por causa dos seus pecados. Assim sendo, quando Tiago, ele nos diz para que o doente tome a iniciativa de chamar os pastores, para que orem sobre ele, em nome do Senhor, ungindo-o com óleo, e promete que a oração da fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Tiago está fazendo uma relação entre aquela enfermidade e pecados cometidos por aquele doente, que deveria ser confessado. Por isso, toda enfermidade é uma oportunidade para cada um de nós rever a sua vida com Deus, passar a limpo a sua vida com Deus. É uma oportunidade. Mas observem os irmãos, o quadro. Tem um irmão sofrendo em sua casa, já há muito tempo. Ele nos chama, os pastores, à sua casa, e ao chegar ali, o pastor pergunta: meu irmão, você pecou contra Deus? É um dever pastoral para ajudar aquele homem. Quem sabe a família se revoltaria e diria: que pastor radical, quanta falta de amor, é hora de falar de pecado. Ele está sofrendo tanto, há tanto tempo, e nós também. Não é uma palavra de conforto, mas toda enfermidade é uma oportunidade para rever. Porque, queridos irmãos, quando Satanás faz uma coisa, Deus desfaz. Quando os homens fazem algo, Deus reverte. Mas quando Deus nos castiga com uma doença, não tem médico, não tem remédio, não tem hospital que cure. Porque ninguém reverte o que Deus faz. E se uma doença for de fato uma punição de Deus, um castigo de Deus, uma disciplina de Deus por causa do pecado, só haverá cura se houver arrependimento e se houver confissão. Por isso, é dever pastoral ajudar aquele doente
não acusá-lo de pecado como os amigos de Jó, não afirmar que de fato aquilo que ele está sofrendo é pecado, mas perguntar, aconselhar, orientar, para que faça uma revisão da sua vida. Eu disse de manhã de um caso verdadeiro, de um homem que colocou o dedo no rosto do pastor e só não bateu nele, porque não deixaram. Este homem ficou enfermo, a história é muito comprida, serei rápido e sucinto. Este homem teve que fazer uma cirurgia. A cirurgia aconteceu, mas houve erro médico. Por erro de leitura das imagens, abriram a cabeça no lugar errado. E depois descobriram o erro. E quando aquele homem voltou da anestesia e soube do erro, e que novamente teria que se submeter a tudo aquilo, ele entrou em pânico, ele ficou apavorado e orando, Deus o fez lembrar do quanto desaforo ele fez com o seu próprio pastor. E ele pediu para chamar o pastor ao hospital para confessar e pedir perdão por aquilo que ele havia feito, e até aquele momento ele não tinha se arrependido do que tinha feito. Fui procurado no gabinete por uma jovem senhora que havia cometido um grave pecado em sua vida há quase 30 anos atrás. E ela queria confessar, e eu disse: irmã, a senhora não precisa fazer isso. A senhora se arrependeu? Sim. A senhora confessou para Deus? Sim. Mas ela só sentiu alívio dali para frente quando ela confessou o seu pecado. Então Deus a livrou do tormento, da culpa que assolava a sua alma, porque ela confessou. Por isso Tiago está dizendo: se houver cometido pecados, será perdoado. Se uma enfermidade é a mão de Deus, então o caminho da cura é chamar os pastores para orar, confessar. Mas há quem diga: pecado se confessa para Deus e não para os homens. Mas no versículo 16, portanto, como consequência de tudo que venho dizendo, confessai os vossos pecados uns aos outros. A maior parte dos intérpretes entende e defende que Tiago está se referindo às pessoas contra as quais nós pecamos. Todo pecado é contra Deus. Por isso Davi, que pecou adulterando, pecou contra Urias e sua família, ele disse no Salmo 51, contra ti somente pequei, porque todo pecado é contra Deus, embora ele tivesse pecado contra o homem. Todo pecado é contra Deus. E quando você peca contra as pessoas, você precisa procurar as pessoas contra quem você pecou, para pedir desculpas e para pedir perdão. Fui procurado por uma jovem agora com uma certa idade, casada, que não conseguia, que tinha a sua vida espiritual extremamente conturbada. Por quê? Porque na sua adolescência, um líder da igreja, casado, a abordou, a assediou, e lhe fez um mal tremendo, porque foi para ela uma decepção tão grande, ela estar na casa de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, e ter sido assim assediada. Aquilo lhe fez tão mal, e lhe prejudicou. Ela se afastou de Deus, ela se afastou da igreja, e mesmo tempos depois, e aquele homem nunca foi capaz de procurar e dizer: me perdoa pelo que eu fiz, me perdoa pelo que eu fiz.
Fui procurado também por uma pessoa que, antes de se converter, ele e uma outra pessoa, ele foi abusado por ele. E quando ele viu essa pessoa na igreja, ele ficou assim, estado de choque. E aquela pessoa ouviu e não teve a coragem de dizer: me perdoa pelo que eu te fiz no passado. Meus irmãos, tem doenças na nossa vida que são justos juízos de Deus por causa de pecados, e a palavra de Deus está dizendo: confessai os vossos pecados uns aos outros. Como disse, alguns intérpretes, a maioria defende que Tiago está se referindo a procurar as pessoas a quem nós prejudicamos para confessar os nossos erros. John Wesley, fundador do movimento metodista, ele era metódico, era um movimento com muitas regras, fazia parte das regras dos encontros nos pequenos grupos, a confissão de pecados, para manter a saúde espiritual do povo de Deus. Mas vejam os irmãos que essa prática, ela não é usada porque ela pressupõe pessoas maduras espiritualmente, pessoas espiritualmente íntegras, pessoas verdadeiramente espirituais. Mas se você vive numa igreja onde tem maledicência, fofoca, onde a vida alheia é o tema das conversas, onde não há fidelidade nas amizades e nos relacionamentos, como você terá coragem ou terá ambiente para procurar uma pessoa madura para confessar, se o seu coração estiver pedindo, se você não encontrar pessoas com essa integridade que possam ser procuradas para isso? Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? Para serdes curados. Tiago está dando uma orientação para os doentes. Procure, confesse seus pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros. Com que propósito? Para serdes curados. Muitas curas são inviabilizadas porque não houve arrependimento, não houve confissão e não houve oração. A oração da fé não será eficaz em uma vida impenitente, que se recusa a se arrepender e confessar. Por isso o bom senso, a sabedoria, o crente que dá ouvido a palavras de Deus, ele deve pensar: estou doente, esta doença é a mão de Deus. Ele deve falar com Deus, ele deve buscar a Deus, ele deve pedir a Deus discernimento. Salomão pediu a Deus entendimento para julgar o povo. Salomão pediu entendimento para discernir com sabedoria entre o bem e o mal. Peçamos isso a Deus. O salmista diz: Senhor, sonda-me, vê, vasculha meu ser, vê se há em mim algum caminho mau, vê se lá dentro de mim tem coisa camuflada, escondida, que eu estou escondendo de mim mesmo. Confesse, para que haja cura e haja bênção de Deus. Então, eu repito, ninguém saia daqui dizendo: toda enfermidade é um castigo divino. Não é. Não é. Mas pode ser. Portanto, todo crente, todo filho de Deus, quem teme a Deus, deve orar, deve buscar, deve sondar seu coração, deve examinar a sua vida.
deve se humilhar diante de Deus e perguntar: Senhor, o que eu estou passando é o Senhor querendo me ensinar alguma coisa? É uma disciplina? Eis-me aqui. Nós temos que ter essa humildade, ouvir o que Deus tem a nos dizer, buscar a sua direção e a sua orientação. O Senhor Jesus nos recomenda, de acordo com o Evangelho, no Sermão do Monte, a procurar as pessoas a quem nós ofendemos, enquanto estamos com elas no caminho. Se elas estão nos levando para o tribunal e diante do juiz, se tem uma pessoa a quem você magoou e feriu, e ela está orando: Senhor, eu entrego esta vida, eu entrego esta pessoa que tanto mal me tem feito. Ela está colocando você diante do juiz. Enquanto você está andando com ela, você pode se arrepender, você pode confessar e orar para ser curado. Irmãos, a palavra de Deus é a verdade. Nós não somos mais sábios do que o Senhor. É isso que eu tenho feito. Dalimar, minha esposa, testemunha que eu disse isso para ela, nesse momento. E eu já disse isso aqui do púlpito, estou dizendo: todas as vezes que isso nos acontecer, sondemos o Senhor, busquemos ao Senhor, para que Ele nos oriente, de modo que é uma grande oportunidade para fazer um acerto de contas com Deus, passar a vida a limpo diante de Deus e tentar restaurar relacionamentos, pessoas a quem ferimos e contra as quais pecamos. Quando agimos assim, então, se alguém te procurar dizendo: eu pequei contra você, assim, 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 então você ora por ela e Deus e pede: Senhor, cura esta vida, tende misericórdia. Quando alguém nos procura para pedir perdão, não é para você se vangloriar, venci, não, é para você orar e pedir a cura. É para você exercer a misericórdia com quem Deus está sendo misericordioso. Por isso, irmãos, nós estamos diante de Deus e a sua palavra é muito clara. Eu quero convidar você para orar, para pedir a Deus sua direção. E se você entrou aqui esta noite e ainda não conhece o Deus vivo e verdadeiro como seu Senhor e Salvador, se você ainda não tem certeza do perdão pela graça divina, e se você hoje morresse, você não teria, pela misericórdia de Deus, o perdão dos seus pecados. Então, enquanto é tempo, reconcilie-se com Deus. Pare de deixar para amanhã. O tempo do arrependimento é aqui e agora. Reconcilie-se com Deus. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Deus vivo e verdadeiro nesta noite.